Olá, hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra na temática de BIM e Code Checking, BIM e o uso de verificação de códigos. O nome da palestra é BIM no suporte ao atendimento a normas, abordagem para a segurança contra incêndio. Essa palestra foi originalmente apresentada no segundo Congresso sobre BIM do CREA de Santa Catarina, promovido pela Conexão BIM em outubro de 2019. E a temática do congresso era BIM e o impacto nas cidades. Essa palestra apresentou o resultado da pesquisa de mestrado do engenheiro Marcel Cater. Cater, no programa de pós-graduação de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas, avaliou a aplicabilidade da verificação automática de regras para a validação de projetos de segurança contra incêndio com o ferramental BIM. Utilizamos as regulamentações de incêndio do Estado de São Paulo para edificações de uso residencial privativa multifamiliar aplicada à habitação de interesse social, e a solução BIM foi desenvolvida com o programa Solibri Model Checker. Um pouco de fundamentação. Para Eastman e outros autores, o potencial da verificação automatizada baseada em regras com BIM é enorme, sendo aplicável por agências que visam o cumprimento de códigos. Aqui chama a atenção que a verificação automatizada não é só realizada por meio da automação por regras. Nós também podemos fazer a verificação automatizada de códigos por meio de programação visual, processamento de linguagem natural e inteligência artificial. Mas aqui nessa pesquisa, nós apresentamos a verificação automatizada baseada em regras. Solin e Eastman categorizam as regras de verificação em 4 classes. As regras baseadas em dados explícitos, as regras baseadas em valores derivados e as regras que necessitam de dados estruturados. Também temos as regras que requerem a prova de uma solução específica. Esse tipo de regra é chamado de regra subjetiva. Por que vale a pena falar sobre isso aqui e agora? Porque somente as regras do tipo 1, 2 e 3 são plausíveis de automação. Santos, Costa e Grillo observam que estudos cobrindo a verificação automatizada de códigos por regras e análise de padrões eram a tendência até 2017 e se mostram ser a abordagem de maior ênfase nas pesquisas brasileiras nessa temática. E agora eu vou apresentar alguma delas para vocês. Nós temos um mestrado do Ivo Mainardi, de 2016, que estende a compreensão de classificação das regras subjetivas, permitindo diagnosticar o quão representável por regras é um conjunto de requisitos de projetos. Já em 2013, Baldoff propõe um método integrado à modelagem em BIM da solução projetual e a validação correspondente de requisitos. Então, ele tanto fala de modelagem como a validação dessa modelagem por meio de avaliar os requisitos correspondentes. E que requisitos são esses? Requisitos de clientes, de empreendimento de habitação de interesse social. E no caso desse mestrado, foi utilizado o aplicativo de Rofus. Nós também temos um mestrado de 2016 de Tagaki, que implementa na plataforma BIM Model Checker um conjunto de regras de verificação e validação de recomendações normativas para sistemas prediais de esgoto sanitário, água fria e quente. E depois, em 2018, nós temos os 3 autores Fernandes, Formoso e Tsotzolopoulos Fazenda, que desenvolveram um conjunto de regras de verificação, também aqui no Solibri Model Checker, para requisitos normativos de especificações mínimas do Ministério das Cidades para unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Em 2017 e 2018, nós temos 2 trabalhos que
procuraram implementar a verificação dos requisitos da norma de desempenho. Silva, 2017, fez por meio do Solibri Model Checker e Silva Jr. e Mitidieri Filho, em 2018, fizeram por meio já dentro da ferramenta de modelagem. Aqui eu faço um comparativo de desses 6 trabalhos anterior ao do Marcel, que trabalharam verificação de códigos por meio de regras, né? Então, nós vemos aqui o trabalho do Ivo Mainardi, que trabalha na classificação dos tipos de regra, ele amplia aquelas 4 classificações, e com essa ampliação ele consegue, então, fazer um estudo de requisitos de projeto para estações de metrô e consegue verificar que no Solibri Model Checker ele só consegue, então, automatizar a verificação desses requisitos na ordem de 42% do total de requisitos. Já nós temos aqui outros 3 trabalhos que também trabalham com requisitos de projeto, de sistemas prediais, de adaptação de interesse social, olhando o programa Minha Casa Minha Vida, né? E requisitos de clientes para habitação, 2 com Solibri Model Checker e 1 com Derofos, e todos eles têm uma variabilidade grande do conjunto de requisitos que eles conseguiram automatizar, variando de 20% até 71%. Depois nós temos 2 trabalhos que abordam como automatizar a verificação dos critérios da norma de desempenho com o Solibri Model Checker ou no próprio ambiente de modelagem, e ambos só conseguem automatizar 33% dos critérios da norma de desempenho. Por que é importante assim colocar, tá? É importante isso mostrar porque esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é similar a esses 3 trabalhos aqui, tá? Mas é diferente em que contexto, tá? Ele é pioneiro no contexto de verificação automatizada por regras abrangendo o Código de Segurança contra Incêndio brasileiro. E outro destaque que nós damos é que, ao invés de propor um método de verificação por regras, a gente aplica um método referencial estabelecido por Eastman e outros autores em 2009. Então, agora eu vou apresentar para vocês o método referencial de Eastman. Esse método, ele é estruturado em 4 etapas. Primeiro, a gente passa por uma parte de interpretação de regras, estruturação lógica dessas regras. Depois, a gente prepara o modelo para ser verificado por essas regras, executa as regras sobre o modelo e nós temos, então, o relatório de verificação. Vou falar agora sobre a etapa de interpretação das regras, a primeira delas. No caso do mestrado do Marcel, nós fizemos então uma etapa de formulação da solução. Devido à amplitude e à complexidade dos requisitos, a pesquisa foi limitada à formulação de uma solução para verificação automatizada por regras num contexto específico, mas um contexto importante com potencial social. Então, nós aplicamos a habitação de interesse social verticalizada, uma tipologia composta por um prédio em formato H de 5 andares, amplamente aplicado, construído pelo CDHU no estado de São Paulo, e nós utilizamos um modelo BIM existente já desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa na Unicamp. Nós partimos, então, do decreto 56.819, que na época de desenvolvimento dessa pesquisa ainda era o publicado em 2011, mas se vocês forem consultar a dissertação de mestrado do Marcel, vocês já vão ver que o decreto que foi atualizado em 2019 também continua válido para essa pesquisa.
esse decreto, ele institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo. E para o caso estabelecido, que foi um prédio no formato H de 5 andares do CDHU, nós chegamos então nesse decreto na tabela do grupo A residencial e para essa coluna específica aqui de prédios multifamiliares com altura entre 6 e 12 metros. Então nós entendemos que eram essas medidas de segurança que precisavam então ser interpretadas, né, em conjunto de regras para serem automatizadas. Então, a partir dessa definição, foi possível identificar as instruções técnicas e as normas relacionadas. Então, para aquelas medidas de segurança, nós fomos lá e identificamos quais eram as instruções técnicas e os decretos e NBRs associados, né, para então implementar a regra. Com esse conhecimento, né, nós então começamos a fazer uma abordagem de interpretação da regulamentação associando ao componente de projeto. Então, que componente, que objeto dentro do modelo de informação seria avaliado e que parâmetros dentro desse objeto deveriam ser avaliados. Então, aqui a gente dá um exemplo, né, para a regulamentação de segurança do grupo A residencial, seria então associado a parede, laje, escada, e aqui então nós tínhamos os requisitos de largura mínima de parede, tipo de bloco, né, tipo de solução estrutural, espessura mínima de laje, o valor que nós deveríamos estar verificando, espessura mínima de laje da escada e o valor mínimo que nós deveríamos estar verificando. E aí, nós então partimos para uma solução pensando de que forma então nós poderíamos fazer uso das regras pré-existentes que existiam no Solibri e nós então criamos essa estratégia de escolha de regras. Então, a primeira estratégia, se existisse uma regra para o contexto específico, então nós íamos utilizar essa regra. Se não existia uma regra para o contexto específico, mas existia uma regra geral ajustável, poderíamos então usar essa regra. Se não existia uma regra específica, nem uma geral ajustável, aplicável, mas existia uma regra adaptável, então a gente usaria essa regra totalmente fora de contexto, mas adaptada para a questão em si. Então, aqui eu mostro para vocês o exemplo de regras implementadas. Foram total, para aquele quadro e aquela coluna dentro daquele quadro, nós implementamos, traduzimos aquele decreto em 11 regras, né? 8 foram implementadas com a estratégia 1, né? E poderiam também ter sido implementadas com a estratégia 2, e 2 foram implementadas com a estratégia 3. Então, toda aquela coluna H, aquela coluna daquele quadro, foi totalmente plausível de ser implementado automatizado por meio de regras. Então, aqui a gente tem o conjunto de regras, a altura dentro de um intervalo de edificação, largura da via, largura mínima da escala, e aqui a gente mostra para vocês o número da regra que nós usamos do conjunto de regras do Solibri, mas também não somente essa regra era aplicável, eu também poderia implementar esse requisito usando essa outra regra. E aqui nós mostramos para vocês o uso da regra Solibri 116, tá? Que foi usada para o trajeto máximo da mangueira do hidrante até o ponto mais externo do pavimento e o trajeto máximo entre a escada e a saída da edificação do hidrante. E aí vocês vão verificar de que forma nós fizemos isso de uma forma bastante inteligente. Aqui eu apresento para vocês a sequência lógica para a interpretação das regras. Então, eu preciso implementar uma regra para chegar no quadro, implementar uma regra para chegar na coluna,
e depois implementar uma regra associada a cada uma daquelas linhas, né? E quando eu vou interpretar uma regra, quando eu chego no Solibri, eu posso encontrar uma regra específica. Então, para chegar aqui, essa regra pode ser interpretada com uma única regra, tá? Ou com um conjunto de regras. Então, na hora de implementar aquele requisito, ele pode ser com uma regra derivada, então eu identifico a regra e parametrizo a regra, ou por uma regra composta, identifico o conjunto de regras e parametrizo dentro daquele conjunto de regras. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a estruturação lógica de regras para a sua aplicação. Então, se eu quiser fazer uso da solução aqui implementada, primeiro eu tenho que pegar o modelo e jogar esse modelo em cima da regra 1. Se esse modelo passa pela regra 1 e pela regra 2, então eu posso aplicar a regra 3 sobre ele. E se ele passar pela regra 10, eu posso chegar nas instruções técnicas, né, para aplicando toda essa sequência de conjuntos de regras. E assim eu tenho o decreto, né, sendo verificado para aquele caso que eu estou estudando, que é um conjunto no formato H, com altura até 12 metros. Aqui eu vou falar para vocês sobre o preparo do modelo, que é a segunda etapa do modelo referencial que nós usamos do Eastman e autores, publicado em 2009. Então, na preparação do modelo, nós verificamos a necessidade de mudança e exigência de nomenclatura em objetos, inclusão de objetos fictícios, objetos requeridos pelas regras, mas não requeridos no projeto de segurança contra incêndio. E essa preparação, nós verificamos que demanda conhecimento em modelagem pelo agente de verificação do código ou elaboração de diretrizes por esse agente, né, diretriz de modelagem para o processo de verificação. Então, esse agente pode especificar diretriz de modelagem que o projetista tem que seguir para que, então, o seu modelo passe pelo processo de verificação daquele agente. Aqui eu mostro para vocês os objetos do modelo que fazem parte do processo de verificação. Então, lajes, escadas, corrimão, extintor, hidrante, sinalização, iluminação, dispositivo de recalque e de passeio, a alvenaria e portas são também utilizadas. E aqui nós vemos algumas portas que são colocadas, que são portas inexistentes no projeto, mas que nós usamos para verificar a distância, né, entre portas, portanto, o caminho, né, verificação de caminho a ser percorrido. Aqui também nós mostramos para vocês as ações de modelagem para imitação sobre o modelo. Então, por exemplo, para a regra 1, eu precisei fazer uma ação de modelagem na edificação no níveis. Então, foram alterados os nomes dos níveis da edificação, acrescentando a palavra último, relativa ao piso, último piso pavimentado, porque a minha regra para verificar a altura, né, precisava dessa palavra último, né, buscava então o nome do último piso, que precisava ter esse nome para verificar a altura máxima. A regra 2 de área, na edificação e seu entorno, precisou então ser acrescentado rooms e tags nessas rooms. Então, a gente verifica que aqui, durante a preparação do modelo, para essa verificação automatizada de códigos, nós fizemos um enriquecimento semântico manual no modelo. Muitas vezes, esse enriquecimento semântico no modelo pode ser feito por inteligência artificial. Mas nosso caso foi por um exercício manual. Então,
foram criados espaços, definido o nome de cada ocupação para todos os pavimentos, com os seguintes nomes: sala de estar, cozinha, dormitório, banho, hall, escada e passeio. E aqui nessa tabela, se vocês tiverem tempo de olhar o mestrado do Marcel, vocês vão entender, então, outros tipos de ações de modelagem que são requeridas para preparar o modelo. Então, todas elas são do tipo, são associadas ao level, a room e tags, a door e room e a um tipo específico de classe de objetos. Agora na fase de execução da regra. Tá? Então, como isso aqui é um trabalho de mestrado, então nós criamos um caso de teste positivo e um caso de teste negativo, que nós queríamos pôr em prova aquela regra. Essa regra realmente funciona? Essa regra funciona para um caso bom, para um caso verdadeiro ou para um caso negativo. Então, nós desenvolvemos dois modelos. O modelo com caso teste positivo acrescentou ao projeto original componentes para segurança contra incêndio, conforme a norma. E o caso teste negativo, né, continha falhas de projeto de segurança contra incêndio, como quais eram essas falhas? Componentes ausentes ou incorretos, propriedades ausentes ou incorretas. E aqui a gente aplicou, então, a regra, a gente aplicava duas vezes, tanto no caso positivo quanto no caso negativo, e a gente avaliava o comportamento, né, dessa regra, se ela era capaz de mostrar para a gente identificar o erro, e assim foi feito para todas as regras. Agora o relato dos resultados e de verificação. Então, nós verificamos que com o Solibri Model Checker, os resultados podem ser visualizados por meio de imagens gráficas, por textos e por relatórios a serem salvos nos seguintes formatos: em XLF, PDF, RTF e em BCF. Nós também, ao final do trabalho, fizemos um exercício de generalização, porque as regras que nós fizemos foi para um conjunto foi para um modelo específico, né, de abstração de interesse social. Então, um formato, uma altura específica. Isso nos levou a um quadro do decreto e uma coluna específica do decreto. E se eu quisesse verificar se essa minha abordagem de criar regras, e essas regras que nós criamos, né, se elas poderiam ser replicadas de forma fácil, com mínima alteração, para todas aquelas outras colunas do quadro ou para outros quadros, portanto, para outras tipologias. Então, nós fizemos aqui um exercício de generalização. E nós verificamos que 7,8% daqueles 663 requisitos que são associados ao decreto como um todo, nós percebemos que essas 11 regras representam, então, 7,8% do total de requisitos na residencial. Então, nós parametrizamos muito pouco daquele decreto, tá? Mas nós, então, olhamos para essa percentagem de decretos que nós não automatizamos, tá? E a gente verificou que entre os requisitos restantes, 1,4% dos requisitos são associados a condicionantes, portanto, não podem ser implementados com estratégia desenvolvida, porque caem naquele conjunto de classe de regras subjetivas, né? Então, nós olhamos, esse nosso estudo mostra que o decreto, tá, que regulamenta, faz a regulamentação de regras para incêndio, tá, ele é pouco subjetivo. Isso é muito bom, tá? Então, para a parte que ele não é subjetiva, tá, nós percebemos que esse 98% restante
dos requisitos podem ser implementados por meio de regras do Solibri Model Checker com a abordagem que nós mostramos aqui. Então, vai ser um ajuste de parametrização dessas regras ou um conjunto mínimo novo de regras, tá? Que tem a ver com aquelas duas linhas que nós não implementamos, tá? Então, assim, esse mestrado do Marcel é um mestrado com grande potencial de impacto, de contribuição, tá? Para a verificação da norma contra incêndio, das regras, né, de verificação de normas contra incêndio de projetos no estado de São Paulo. Então, a gente tem como conclusão, né, que a modelagem no aplicativo Revit exigiu acréscimo de objetos e ajuste de propriedades associados a regras. Não tem jeito, o modelo vai ter que ser adaptado, tá? O esclarecimento quanto ao subconjunto de objetos do modelo e propriedades necessárias para o processo de verificação automatizada fornece insumos para a elaboração futura de extração de um Model View Definition específico para verificação de código, a segurança contra incêndio no estado de São Paulo. Não houve problema de interoperabilidade entre o Revit e o Solibri Model Checker. Depois, a impossibilidade de criar novas regras no Solibri Model Checker não impôs eficiência à solução desenvolvida. E observe-se que existe mais de uma maneira de implementar uma medida de segurança com o Solibri Model Checker, mas optando-se pela estratégia 1, a quantidade de parametrização é mais eficiente. O processo corrente, o processo atual, manual ou apoiado com CAD de verificação de projetos de segurança contra incêndio é impraticável de ser aplicado na totalidade de requisitos associados às instruções técnicas e normas associadas. E essa solução de automação proposta e desenvolvida em BIM nessa pesquisa resulta, então, em grande avanço de contribuição, porque ela consegue abranger um total de 90%, né, quase 91% dos requisitos, pois tem o potencial de viabilizar a real aplicação das medidas contra incêndio em projeto. Vale a pena, então, observar que um trabalho de 2018, tá, que analisam vários sistemas de verificação de regras baseadas em linguagens, e entre eles o Solibri Model Checker, utilizando uma métrica de 11 critérios para analisar as abordagens e sua prontidão para a implementação no mundo real, verificam que nenhuma abordagem única é atualmente capaz de abranger todo aspecto de requisitos de automação. Então, aquele slide inicial que eu mostrei para vocês, que a gente pode fazer verificação de códigos baseado em regras, em linguagem natural, inteligência artificial ou programação visual, tá? É então resgatado aqui nesse trabalho de 2018, que faz uma análise de todas as possibilidades e verifica que nenhuma dessas abordagens sozinha consegue abranger na totalidade a verificação de código. Tá? Elas sempre devem ser usadas em conjunto. Então, é sugerida a combinação de duas ou mais abordagens para viabilizar a realização de um sistema de verificação de regras automatizados, orientado por uma linguagem, por uma solução geral. Aqui eu tenho as referências que eu vou colocar em forma de comentário aqui nessa gravação, e eu agradeço muito, espero que esse material, eu acredito que esse material é extremamente útil, né, no ensino de uso do BIM, na discussão de usos do BIM e na discussão de code checking. Muito obrigada.